Um abraço para você, Edivaldo Miranda. Mais uma vez, boa tarde. Qual é a expectativa, para esse fim de semana sem bola rolando para o Galo, Ed? Boa tarde para você, Pedro Abílio, e também para quem está ligado com a gente aqui na FM. O tempo não foi desta vez que você foi convocado para a seleção brasileira do técnico Dorival Júnior para formar ali o sistema defensivo e dar umas butinadas na turma que vai disputar a Copa América. Ele sim, Guilherme Arana, é a grande notícia do dia, foi convocado pelo técnico Dorival Júnior e pode desfalcar o Atlético por até 9 partidas. E aí a história é a seguinte, Pedro Abílio. A seleção brasileira, os jogadores que atuam no futebol e foram convocados, terão que se apresentar no dia 3 de junho. E aí, se a seleção brasileira for até a final da Copa América, seria então o Arana focado na seleção do dia 3 ao dia 14 de julho, ou seja, 41 dias. E o Guilherme Arana, Pedro Abílio, todo mundo já sabia que era uma convocação muito esperada, principalmente depois da saída do técnico Luiz Felipe Scolari e a chegada do Gabriel Milito lá no final de março. Arana foi um dos jogadores que começaram a se destacar com a chegada do treinador argentino. E aí, Pedro Abílio, ele foi titular em 19 partidas. Marcou 3 gols e anotou 6 assistências. Então, são números muito bacanas apresentados pelo Guilherme Arana, que mostra a qualidade do jogador do Atlético. Destes 9 jogos, Pedro Abílio, para ilustrar para o nosso torcedor, pelo Campeonato Brasileiro. Atlético e Palmeiras, no dia 2, dá para o Arana jogar, porque ele vai se apresentar à seleção brasileira no dia 3. Lembrando que esse jogo é em casa, na Arena MRV, no dia 2 de junho, 6h30. Aí o Arana vai perder, então, se a seleção brasileira chegar até a final da competição, daqui para frente, Atlético e Vitória no dia 12, Atlético e Fortaleza no dia 16, Atlético e Internacional no dia 19, Atlético e Atlético Goianiense no dia 23, no dia 26, Atlético e Flamengo no dia 26, no dia 30, Botafogo e Atlético, no dia 3 de julho, Atlético e São Paulo, no dia 7, Juventude e Atlético e no dia 10, Atlético e Vasco. Muitos jogos, realmente muitos jogos. Aí eu quero saber do nosso colunista Breno Galante, já ao vivo com a gente nesta sexta-feira, sobre as possibilidades, mas principalmente, Breno, antes da gente entrar nessa discussão, de quem vai jogar quando o Arana estiver fora, a felicidade por vê-lo de volta à seleção brasileira, afinal de contas, não são só os números que o Edivaldo trouxe, É a atuação em campo que tem voltado a encher os olhos. Boa tarde, meu amigo. Dentro de instantes eu vou poder conversar sobre isso com o Breno Galante. Então vou repassar aqui a pergunta ao Daniel Seabra e ao Lélio Gustavo, a quem eu naturalmente já ouviria sobre isso também. Mas estaria hoje na sua seleção o Guilherme Arana, Seabra? Sim, e titular. Na minha seleção eu não acho que vai ser. Mas na minha seleção, pelo que o Arana tem jogado, e não é, eu acho que também é por uma questão de justiça, por ele seria o lateral convocado para a Copa do Mundo, não foi, por questões de contusão e tal, beleza, isso é justiça, ok. Mas não só por isso, não é um favor, não é, vamos quebrar o galho do Arana porque ele não foi para a Copa e vamos convocar, não é assim. Para mim o Arana tá voando, tá jogando muito, e a chegada do Gabriel Milito favoreceu muito alguns jogadores do Atlético em matéria de crescimento de futebol, e o Arana é um deles. O Scarpa começou a jogar muito, o Arana começou a jogar muito. Então, para mim, o Arana hoje não só convocado, mas seria o meu titular, principalmente em se tratando de Copa América. Seria, para mim, o meu titular. Mas eu não acho que vai ser, não. A massa tá feliz, Breno, com esse retorno das boas atuações do Arana. Agora sim, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde aí ao Edivaldo, Seabra, Lélio, a turma de casa. Cara, é uma convocação que tem um sabor muito especial para o Guilherme Arana por tudo que ele passou, A resiliência dele de ter que passar quase um ano sem jogar, isso afeta muito o psicológico do jogador, e ter que começar de novo, um ciclo de Copa do Mundo, reiniciar tudo do zero, Porque ele, ao meu ponto de vista, ele seria o titular da última Copa do Mundo. Em cima da hora, ele tem aquela lesão.
Cara, é muito complicado para o jogador passar pelo que ele passou e ainda ter aquela dúvida se vai voltar a jogar em alto nível ou não, porque a lesão dele foi muito grave, né? E aí ele volta aos poucos. Ano passado ele ainda não conseguiu engrenar tudo que ele apresentava, mas a chegada do Milito parece que deu uma acelerada nesse processo. E a gente voltou a ver o velho Arana, né? Que a torcida já estava acostumado. E para mim, merecidíssima essa convocação dele. Falei sobre isso ontem aqui, né? Para mim, é titular absoluto dessa seleção. Agora, uma dor de cabeça para o Milito. O Milito já disse em coletiva, inclusive quando ele estava na Libertadores, um jogo depois da Libertadores, com o Scarpa ao lado dele, de que o Scarpa vai ser o substituto do Arana. Só que aí é aquela situação, né? Você mexe muito no time. Porque o Scarpa que joga hoje aberto pela direita e ele acertou o lado dele por ali, vai jogar agora de ala esquerda. E se o Franco também for convocado para a seleção do Equador, você perde duas peças importantes que já deram liga no meio de campo do Atlético. Então agora o Milito vai ter uma dor de cabeça para esse encaixe. O Arana até me deu uma entrevista lá em Cuiabá, o Scarpa, perdão, e ele disse que ele gosta muito de jogar pela lateral esquerda, porque ele participa mais do jogo, ele vem de frente com a bola. Então eu acho que essa adaptação por ali a gente sabe que vai ser tranquila. A minha preocupação, Pedro e amigos, é a questão do meio de campo do Atlético, porque o Scarpa estava voando aberto pela direita, e agora você perdendo também o Alan Franco, que possivelmente vai sair, o Milito vai ter que dar uma reformulada nesse meio de campo que estava indo muito bem, né, Pedro? Muito bem, é verdade. Ô Lélio, é difícil a gente dissociar, né, as boas fases que viveram o Atlético e o Arana nesses anos em que são parceiros. Desde que o Atlético contratou o Guilherme Arana, foram altos e baixos, mas muito mais altos. E um dos objetivos dele era justamente esse, né, ser constantemente um jogador de seleção. Ah, isso aí, com certeza. Você pega ali... quando ele chegou, tem aquela zebra, né? Lá pro Afogados, mas com a chegada do Sampaoli, a gente começa a ver um Arana muito efetivo, ativo dentro de campo, e isso foi se confirmando também com a chegada do Cuca em 2021, e foi ali que ele se tornou de fato um jogador de seleção brasileira e depois teve a fatalidade da lesão no jogo contra o Bragantino aqui em Belo Horizonte. Mas você pega, né, que é um jogador que ainda, né, pensava em seleção quando ele abre a boca após a derrota para o Cruzeiro na Arena. Ele fala, não é só a atitude que tem que mudar, não. Tem que mudar o treinamento também. Ou seja, ele já cutucava o Luiz Felipe Scolari e demonstrava a sua insatisfação. E aí, em pouco tempo... Ô, gente, tem quanto tempo que o Milito está aqui? Ele foi apresentado, Lélio, ou melhor, foi anunciado no dia 24 de março. Começou a trabalhar no dia 25, na segunda-feira. Tá, então tem 40 e poucos dias que ele está aqui, né? Pois é, 43 dias atrás... Tinha campanha no Twitter pedindo Arana na reserva. Então, é uma mudança, mas apenas o Arana faz o que a gente sempre esperou dele, que é jogar em altíssimo nível. Mas, na minha opinião, ele vai ter uma disputa muito dura com o Wendel, para você ver. Eu não lembro desse Evanilson, mas o Wendel eu lembro. Sabe por quê, Pedro Abílio? Porque o Bukayo Saka está no bolso dele até hoje. Foi quem eliminou o Arsenal da Champions League, né? Não, o Arsenal eliminou o Porto, mas verdade, o Saka não aprontou nada para cima do Wendel. E ali que ele foi chamado para os amistosos contra a Inglaterra e contra a Espanha, só para lembrar. Nas penalidades, 5 horas e 17 minutos, e aí desde então permanecendo, né, nesse time do técnico Dorival Júnior, é o concorrente do Guilherme Arana. Fala, Ed. 46 dias, Lélio Gustavo, para ser mais exato. Então, há 48, 49, 50 dias, o Rubens tem que ser o titular, hein? Tem que barrar o Guilherme Arana. Não tem, não. Ô, Breno Galante, vamos imaginar aqui que essa seja a solução principal, né? Colocar o Gustavo Scarpa, como você falou, ele até já falou que gosta de jogar assim como você disse, mas suponhamos que numa bela sequência de jogos, como são muitos e o intervalo é pequenininho, o Atlético precisa de uma alternativa à alternativa. Não tem Rubens. O que você faria, hein?
Ô Pedro, depois do que eu vi no jogo de Cariacica contra o Fluminense, eu colocaria o Rômulo, zagueiro, pela esquerda, jogando por ali. Ele jogou como um zagueiro que joga, já caindo por esse lado. Eu achei um jogador com um vigor físico muito bom, ele tem uma estatura, ele tem uma força física muito grande, e aí eu acho que o Milito consegue fazer um esquema com 3 zagueiros, colocando ele caindo ali pela esquerda, porque se a gente analisar num contexto geral, no elenco do Atlético, é difícil você imaginar um jogador, talvez do meio, que pudesse ser improvisado ali, e até da base, né? Eu questionei isso ao Milito também, até na coletiva. Lá, foi aonde? Foi em Cuiabá mesmo. Eu questionei a ele, eu falei, se você não tiver o Arana e o Scarpa, você tem alguém da base que você está olhando, você já está trabalhando alguém da base? E ele disse, vamos com calma. Eu estou olhando, mas com muita calma. Traduzindo, não tem ninguém da base, né? Então, eu acho que hoje, para mim, mais fácil seria colocar o Rômulo por ali, Pedro. Tô olhando aqui, viu, Lélio? Os jogadores canhotos, não necessariamente precisa ser um canhoto para jogar por ali, né? O Rômulo, por exemplo, que o Breno citou, aliás, uma boa alternativa que eu ainda não tinha pensado, é destro. Não tem Rubens e suponhamos que não tem Scarpa também, já que o Arana vai estar na seleção. Vamos supor, tem que poupar o Scarpa por algum motivo, ou o Scarpa vai jogar no meio nesse jogo. Aí tem o próprio Alisson, o Robert e o Palácios, que a gente não sabe, ainda são incógnitas, o Pedrinho, que não vai ficar muito tempo, e o Hulk, é o outro canhoto do time. Põe o Hulk lá. Não, quando o Milito estava lá na Argentina, no Independiente, ele usou muito o Vidalba, inclusive, né? O Vidalba, que é do Cruzeiro hoje, né? O zagueiro do Cruzeiro, zagueiro barra lateral, que veio para o Cruzeiro com esse estigma, né? De jogar, se o Larcamón, na época, quisesse jogar com 3 zagueiros, era um pedido dele para colocar o Vidalba como um zagueiro barra lateral, jogar pela esquerda ali. Então eu acho que o Milito poderia fazer isso, obviamente que não com o Vidalba, né? Porque não dá, mas com, sei lá, um outro zagueiro atuando por ali. Eu me lembro que na primeira partida da final do Campeonato Mineiro na Arena, o Larcamón entrou com 3 zagueiros e o Milito também. O Larcamón estava completamente perdido, né? O Cruzeiro estava uma confusão naquele jogo. O primeiro tempo do Cruzeiro foi uma coisa horrorosa. Os zagueiros do Atlético tinham entendido bem a coisa. Se eu não me engano, era Lemos, Gemerson e Fux que estavam naquele jogo. E o Atlético estava bem distribuído. Os 3 zagueiros estavam bem distribuídos ali no sistema defensivo. Então, acho que pode ser. Obviamente que perde, é um lado forte do Atlético, o lado esquerdo, perde muito. Mas se colocar o Scarpa lá, por exemplo, para mim aí perde 2 vezes. Você tira o Scarpa da dele, ainda perde o lado esquerdo, que vai perder de qualquer jeito. Então... O guardiolismo tem falado, né, Lélio? João Cancelo, Danilo, todos viraram laterais esquerdos. Os laterais direitos virando laterais esquerdos com o Guardiola recentemente, né? É verdade. E teve um outro também, que eu tô tentando me lembrar o nome aqui. Achei que você ia falar do Dalot, que fez as vezes. Não. Esse foi só um aborto da natureza no Manchester United, né? Ele já jogar lá já é um aborto da natureza, o português Diogo Dalot. Mas, eu acho que mesmo o Atlético perdendo, né, com a ausência do Scarpa pelo lado direito, que é a posição que ele gosta de jogar hoje, não há muita dúvida quanto ao seu aproveitamento na lateral esquerda, já que lá em Cuiabá, quando o Milito decidiu poupar o Arana, naturalmente quem jogou lá foi o Gustavo Scarpa. E aí, né, a falta que faz o Rubens, que acabou se machucando no início do jogo contra o Criciúma. Mas vamos ver. De repente, independentemente de contratar ou não um lateral reserva para a sequência da temporada, o camarada não vai nem poder estrear, porque a janela será aberta no dia 20 de julho, mas o Milito vai ter que trabalhar aí uma outra alternativa e uma outra configuração para saber como ele vai jogar. Se ele vai permanecer, por exemplo, com um zagueiro de ofício, né, jogando com Batalha improvisado, se ele vai puxar o Batalha para o meio de campo. Bom, enfim, a gente tem que ver se o Atlético vai perder de fato o Franco e também até o Vargas nesse momento. Quem diria, hein? É verdade. Ô, Lélio, eu acho que vai ser no dia 10 pela última procura. É dia 10? Pra mim era dia 20. Pela última atualização que eu fiz, até justamente para poder fazer aquela apuração sobre o Bernard, né? Mas de qualquer maneira, a Copa América aí seriam 4 dias só, e depois o Arana tá de volta.
Exatamente. E dificilmente, né, o Franco deve ficar de fora, porque até nos piores momentos que ele estava vivendo na carreira, que era quando ele não estava sendo aproveitado no Atlético, ele já era lembrado, né, pela seleção equatoriana. Agora, então, que ele está voando, né, então, assim, vai ser muito difícil não perder esse jogador. Um que pode ajudar e jogar pelo lado direito, né, que sabe fazer muito bem a função, no caso, o Scarpa indo para a esquerda, é o próprio Zaratio, né? É um meia que atua muito bem por ali. Aliás, como é polivalente o Zaratio, né? Ele consegue jogar até muito bem, por exemplo, como segundo volante, Pedro Abílio. Pedro, É verdade. você está falando de laterais que inverteram aí? O pessoal tá mandando uns nomes na live aqui, ó. Pois é, o Atlético tem o Sarabia e o Mariano. Seria viável botar o Mariano ali? O Mariano não tá bem nos últimos jogos. Nem na dele, né? Recentemente, ele nem na lateral direita ele tem convencido, tanto que tem entrado cada vez menos, né? E o Saravia, naturalmente, já precisa de um substituto, né? É um quebra-galho, né? Obviamente é um quebra-galho, Sim, sim. mas... Mariano, ultimamente, ele se livra da bola depois do meio de campo. Ele quer cruzar a bola lá do meio de campo pro cara. Então, não tem a mínima condição de se manter o estilo de jogo com o Mariano em campo. Não dá. Mesmo ele tendo liberdade só para atacar, eu acho que ele não dá conta mais, não. O Glauco Gomes mandou aqui que o Felipe Lan do Bayern de Munique virou lateral esquerdo e o Zeca, ex-Santos, também era direito, passou a jogar na esquerda. Tá no Vitória e a lateral esquerda. E ele tá falando que o Galo usou o César Prates na esquerda e ele foi péssimo. Um abraço pro Glauco. Obrigado pela mensagem. Jesus. Para. Ai. Os caras Novos tempos, começam. ainda bem. Aqui, Vai chegar Ronildo aí, vai chegar... Nossa, Deus. Vamos falar do treino aberto de amanhã, Edivaldo Miranda? 5 horas e 24 minutos. Vamos sim, Pedro Abílio. Mais de 32 mil ingressos foram vendidos. Informação que acaba de ser atualizada. Então, expectativa de Arena MRV amanhã com casa cheia, presença da massa atleticana para poder acompanhar este treino aberto. Com um detalhe, Pedro Abílio, vamos ter uma preliminar, um amistoso do time Sub-17 contra o juvenil do América de Teófilo Otoni. Neste caso, para a galera chegar lá, para poder ver esse amistoso, tem que chegar cedo, viu? Porque a esplanada vai ser aberta às 7 e os portões às 8. E 30 minutos depois, a bola vai rolar para este amistoso do Sub-17. E a partir das 10 horas, vamos ter este treino aberto, Pedro Abílio, para os torcedores do Atlético. Claro, vai ter aquele que ainda não foi na Arena MRV, vai ter aquele também que vai poder acompanhar os jogadores de perto, treinando, o técnico Gabriel Milito passando orientações, enfim, neste treino que vai ser aberto amanhã. Os ingressos ainda estão disponíveis porque a capacidade, a carga é de 44 mil, agora fugiu o quebradinho, mas é de 44 mil e quebradinho. E tem aí então, Pedro Abílio, ingressos à venda R$10 para o sócio e R$20 para o torcedor em geral. E sobre isso, inclusive, e outras ações, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, agradeceu, foi às redes sociais, agradeceu o Atlético por todas as ações que estão sendo feitas em prol do povo gaúcho. Fica novamente também a nossa solidariedade. A situação não está fácil lá em Porto Alegre, com a chuvarada dos últimos dias. A água não baixa nem por decreto. É um negócio impressionante o que está acontecendo lá. Importante alerta também até que fez o presidente Sérgio Coelho ontem, né, com a gente aqui em entrevista. Estão animados com o treino aberto, que vai prestigiar a torcida, mas não é festa, claro, em respeito também a tudo que acontece lá no sul do país. É isso, 5 horas e 26. Ô Breno Galante, qual que é a sua expectativa sobre o ambiente, né? Porque apesar do presidente ter dito isso, vai ser um dia de contato próximo raro da torcida com um treino do Atlético, como há muitos anos não acontece naturalmente, né? Eu até entendo o presidente falar isso, viu, Pedro? Claro, mas para o torcedor, independente da situação que está acontecendo lá, é um fato novo e inédito e o torcedor vai fazer uma festa, né? Porque vai ter muito torcedor que não tem condição financeira de ir na Arena MRV, que vai amanhã pela primeira vez. Vai conhecer o estádio do Galo, porque a gente sabe que os ingressos têm um valor meio amargo ultimamente, aí, salgado, né? Então tem muita gente que está transformando aí o seu programa de sábado pela manhã e ir lá acompanhar o Atlético. Eu já disse que eu acho que é uma grande atitude do Atlético visando ajudar a turma lá do Sul, mas também no aspecto de se aproximar do torcedor, né?
Porque o torcedor do Atlético, nesse momento, está apaixonado pelo time, pelo treinador, pelos resultados, pelo desempenho, e vai abraçar amanhã o time, vai tentar proximidade com os jogadores. Recebi várias mensagens de torcedores falando se eles vão ter condição de tirar uma foto, conseguir um autógrafo. Quer dizer, está mexendo com toda aquela expectativa do torcedor de estar próximo dos seus ídolos, né? E eu achei muito bacana, e claro, ajudando como vai ajudar a turma do Sul, é muito bacana. Até espero que os outros clubes possam, né, copiar isso que o Atlético está fazendo em prol da turma do Sul. Agora, acho também que essa paralisação, de certa forma, é boa para o Milito ter tempo realmente para poder preparar o Atlético em campo, porque o Milito ultimamente só tem feito treinamentos através de vídeo, de conversas, e agora ele está tendo um tempo maior, né? Porque o Atlético ainda treina no domingo, treina na segunda-feira, quer dizer, ele tem um pouquinho mais de tempo para colocar a bola no gramado, para poder mudar algumas coisas, acertar alguns detalhes, porque a gente sabe, um detalhe ou outro ali, o Atlético ainda precisa de acertar, né? Vou dizer aqui, inclusive, da bola aérea do Atlético defensiva, que ainda continua me dando dor no coração quando tem um escanteio contra o Atlético. Então eu acho que vai ser muito bem utilizado esse tempo aí, essa paralisação pelo Atlético e pelo Milito, Pedro. Ô, Breno, mas fala que é pra não mexer muito, não, que tá dando certo o vídeo aí. Não sei qual o vídeo que ele tá passando pra esses jogadores, não, mas tá dando certo. É o vídeo dos jogos e do que ele espera da posição de cada jogador, né? Não sei qual vídeo ele tá passando, não, mas que tá dando certo, tá. Eu ia falar com você, Seabra, sobre essa sinergia ter voltado, né? A torcida do Atlético, o Lélio falou agora, pouco tempo atrás, estavam pedindo a Arana no banco, questionavam o Hulk. Teve que quase invadir o gramado pro Filipão botar o Alisson. Ficava gritando, a história, né? Não tá aí pra... A sinergia volta quando o futebol aparece, né? Gente, é simples, é futebol, hein? Torcedor é torcedor, sempre foi, vai continuar sendo, não adianta. Não adianta pedir pro torcedor, apoia, beleza, vai apoiar, mas se o time estiver jogando mal, se o time não estiver ganhando, principalmente no caso do Atlético, que tem esse histórico, né, do time não dar essa raça dentro de campo, não correr, não disputar a bola, não adianta. Que sinergia é essa, sabe? Eu vou apoiar, vou lá, vou cantar, beleza, e o time não corresponde dentro de campo. Não adianta, não tem sinergia. A sinergia tem que ser dos dois lados, já diz o nome, né? Claro, é meio óbvio, mas é assim que funciona. Se o time não estiver correndo, demonstrando dentro de campo, não adianta pedir pra torcida, não. É verdade. Edivaldo Miranda, bastidores também, né? Exatamente, Pedro Abílio. A Vilma Alimentos, que está perto de completar 100 anos, é a mais nova patrocinadora do Atlético. A empresa vai estampar a marca na barra frontal da camisa de jogo e com detalhe, em preto e branco. E vamos ter também outras contrapartidas nesse contrato assinado entre o Atlético e a Vilma Alimentos. Porque a gente sabe, né, que uma das cores predominantes da Vilma é o vermelho, mas aí o vermelho não vai entrar na camisa, viu, Lélio Gustavo? O Lélio é da época do Vilma Alimentos, é comer e gostar. Não, mas pra mim nunca teve problema, não. Tanto que uma empresa famosa de refrigerantes aí já estampou sua marca, e a camisa mais bonita do Atlético, na minha opinião, tem essa estampa e é de 1987, da Copa União. A Coca-Cola. E o número do Atlético, tradicionalmente, viu, Edivaldo? Ele sempre foi vermelho, viu? Não espalha, não. A brincadeirinha foi só em relação ao time lá do nosso amigo lá, o Diego Mulambo. Essa camisa que o Lélio tá lembrando aí com o número vermelho, realmente, né, que era tradicional lá no final dos anos 80, o número era ótimo para os narradores, para comentaristas, porque fica, além de ficar bonito, né, o contraste, dá para ver perfeitamente. Tem esse detalhe, né? 5 horas e 31 minutos aqui em O Tempo Esportes. Breno Galante, te agradecer a participação. Você estará nas plataformas digitais de O Tempo, atualizando todas as informações e as opiniões na sua coluna sobre o Atlético, também aqui em O Tempo Esportes na segunda-feira, né? Bom fim de semana. Pois é, Rafa. Rafa, aí, tô com a cabeça no Rafa. Melhoras pro Rafa aí, né? Melhoras pro Rafa aí, Pedro. Cara, um bom final de semana para todo mundo, né? E a gente espera ver realmente uma festa muito bacana do torcedor. E domingo já começa a maratona. Domingo eu vou para Montevidéu, né? Saio na hora, um pouquinho antes do almoço, chego lá no final da tarde,
por volta de 7 horas da noite. O Atlético chega 00:10 lá em Montevidéu. Vou estar acompanhando a chegada do Atlético e também, né, o treinamento na segunda-feira. Espero que o Atlético prossiga aí com a invencibilidade do Milito e 100% na Libertadores. Um abraço para todo mundo aí. Valeu. Valeu para você também, Breno Galante.